Existe uma situação que vocês vão poder constatar que é verdade, se pesquisarem, claro. Normalmente os tiranos, quando estão no auge do seu poder ou do seu pseudo-poder, eles costumam entrar num período de insanidade. E nesse período de insanidade, eles começam a enxergar conspirações em toda parte, eles começam a se sentir vítimas, né, de complôs e coisas assim, o que serve para justificar a amplificação da sua tirania. E foi assim com Napoleão, foi assim com Hitler, foi assim com Stalin, o próprio Getúlio Vargas era assim. Um exemplo mais palpitante que nós temos aqui é o de Robespierre na Revolução Francesa, onde a ideia de que poderia haver alguma conspiração contra ele justificava aquela execução feita em linha de montagem na guilhotina. Porque ali você declarava o sujeito como antirrevolucionário. Era o suficiente para que ele fosse lá para a guilhotina. É como acontece hoje, onde se diz que você é antidemocrata, que justifica qualquer ação contra você. Eu estou falando isso porque eu assisti a entrevista do ministro Alexandre de Moraes. Aquilo é uma pérola. Gente, eu tenho uma coisa para vocês. Se o Bolsonaro falasse uma coisa remotamente parecida com aquilo, eles não iam nem se dar o trabalho de prendê-lo. Eles iam declará-lo insano e internar ele no manicômio judiciário. Se o Bolsonaro falasse uma coisa daquela. O que foi que disse o ministro Alexandre? Ele disse que aquela coisa que ocorreu dia 8 de janeiro, né, do ano passado, aquilo era uma coisa voltada especificamente contra ele, onde havia 3 ideias principais ali que seriam executadas, né? Eram 3 planejamentos que estavam sendo feitos, sendo que um deles ele seria sequestrado por um grupo de mais ou menos uns 100 homens das Forças Especiais, obviamente que a mando do Bolsonaro, né? Eram 100 homens das Forças Especiais, queriam levá-lo, não sei porquê, para Goiânia, e lá ele seria executado e depois o corpo jogado em algum lugar aí, né, para ser encontrado mesmo, para que se saiba, né, que o tirano foi finalizado, digamos assim, né? Outra ideia, ele seria o quê, meu Deus? Você é preso, levado para sei lá onde, lá, e na terceira ele seria enforcado na Praça dos Três Poderes. Talvez até mais do que isso, mas seria na Praça dos Três Poderes, né? Lembrando que teria acontecido, né? Teria acontecido não, que aconteceu, né, com Mussolini, né? Mussolini, ele foi executado em Milão, pendurado de cabeça para baixo, exposto ali, pendurado de cabeça para baixo. Ainda diziam, né, os antifascistas lá da Itália, né, assim, ó, exposto de cabeça para baixo como um porco abatido. E o ministro disse que se pretendia fazer uma coisa parecida com ele, né? Se juntarmos isso, essas sandices que ele falou, com mais o fato que teria ocorrido lá no aeroporto em Roma, onde ele disse que aquele empresário teria dado um tapa na cara do seu filho, e até o Globo, né, fez um verdadeiro mangá com uma coisa totalmente absurda ali, né, um desenho assim, que era uma fotonovela ali, né, mostrando uma agressão, tapa na cara e óculos voando longe, coisa assim, né. Aquela afirmação, ministro, serviu para que houvesse uma perseguição contra a família daquele empresário, que foi vítima aqui no Brasil de busca e apreensão e todas aquelas coisas, né, que são feitas contra os desafetos dos Supremos, né? Aí foram requeridas as imagens do circuito de câmera de segurança do aeroporto de Roma e foi mandado isso, né, para a Polícia Federal, e não tinha nada disso ali. E ainda colocaram lá no texto, lá, né? E não se constatou nada fora da normalidade, ou seja, não teve agressão nenhuma, ninguém bateu em ninguém ali, não teve nada disso, tá? Aí o que aconteceu? O Toffoli tornou as imagens indisponíveis, porque aquilo era uma vergonha, aquilo depunha direto contra o que disse o Alexandre, que o Alexandre, ele alegou ali, com todas as letras, que ele e o seu filho foram vítimas de uma agressão física no aeroporto de Roma. E as imagens estão ali mostrando que não teve nada disso. Aí o que acontece? O Toffoli manda, né, tornar as imagens indisponíveis. Então, temos essa coisa aí.
o ministro que parece um problema aí de criar histórias, narrativas, né? Narrativas essas nas quais depois ele é o juiz, ele é o acusador, além de ser a vítima, o que está totalmente fora, né, do nosso sistema judiciário, né? Agora tem essa aí das declarações dele, justificando aquelas prisões absurdas, onde aquelas velhinhas com a Bíblia na mão, sentada lá na cadeirinha de praia, na frente do quartel, aquilo ali era terrorismo. Aquela senhorinha ali fazendo tricô, com a Bíblia do lado ali, sentada na frente do quartel, aquela senhorinha é que iria pendurá-lo de cabeça para baixo, não sei aonde, na Praça dos Poderes, acho que ali na Praça dos Poderes, nem tinha como pendurar ele, como pendurar o Mussolini. Mas ele achava que sim, que ali ia ser pendurado ali, esquartejado, sei lá o que vão fazer com ele ali, né? Aí ele usou isso como justificativa. Aí alguém interpelou a Polícia Federal para saber o que temos ali de informação que corrobore isso, né? Qual era o planejamento que havia, porque ele disse que tinha até 3 eixos principais de ação que seriam usados contra ele, né? E não apareceu nada. E a Polícia Federal emitiu um documento dizendo que essas alegações, né, do ministro, elas estão baseadas apenas em conversas de WhatsApp que foram interceptadas, né? Conversas assim totalmente fora de propósito, eram comentários, né, agressivos de pessoas ali, mas não tinha nenhum planejamento. Essa coisa de forças especiais que vão pegá-lo e que vão enforcá-lo, não tinha nada disso, ninguém falava isso ali. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que se o STF tem ainda alguma ideia de se manter como uma instituição respeitável, ele e é necessário o Supremo Tribunal Federal. É essa composição do Supremo que está estragando tudo, mas ele, como instituição, ele é importantíssimo, ele é imprescindível, realmente é uma corte constitucional que decide as grandes questões nacionais, tá? Onde houver aquela dúvida, né, se isso aqui pode ou não pode, o que diz a Constituição sobre isso, que eles fazem as interpretações. Mas o que eles estão fazendo agora não é isso, eles estão reescrevendo as leis. E não importa o que diz o texto constitucional, não importa ali se tem dúvida ou não, é o que eles acham que deve ser feito. Isso começou com aquele fatiamento que o Lewandowski fez no impeachment da Dilma. Ali aquilo já devia ter sido barrado. Ali, se nós tivéssemos um presidente do Senado, um presidente da Câmara com vergonha na cara, tinha barrado aquilo ali mesmo, porque ali rasgou a Constituição. De toda forma, se o STF deseja manter a sua imagem com alguma integridade, eles deviam submeter esse ministro a um exame de sanidade mental, ou então induzi-lo a parar com isso. Porque do jeito que ele está fazendo, ele cria um clima de pânico na população, aonde uma ideia que ele tem na cabeça de que está sendo vítima de uma perseguição serve de justificativa para que ele mantenha milhares de pessoas presas. Porque ele se convenceu que ali, naquele grupo, existe um ninho de pessoas agressivas, de gente que quer matá-lo, de gente que quer fazer alguma coisa com ele. Isso não pode continuar assim, nós não podemos nos manter como reféns de um homem que tem imaginação fértil ou é mitomaníaco, não se sabe exatamente o que é que acontece com ele, de maneira que ele tem um poder imenso na mão e pode nos prejudicar imensamente com base em coisas que só existem na cabeça dele. Porque é o que está acontecendo agora. E eu ainda devo acrescentar que ainda que existisse mesmo uma conspiração dessas, um planejamento de gente que tivesse essa ideia criminosa de fazer uma coisa dessa, que nós não concordamos com nada disso. O que nós defendemos é a ideia de que aqueles que abusaram do poder respondam por isso na forma da lei. Nada de vinganças e justiçamentos e execuções sumárias e coisas, isso não existe aqui. Pelo menos no pensamento da direita, isso não existe. Mas se houvesse um planejamento desse, se alguém estivesse planejando isso, essas pessoas realmente elas têm que ser penalizadas, mas não pelo próprio ministro, que seria a vítima, e sim pela Polícia Federal, que vai fazer a investigação, o Ministério Público, que vai oferecer a denúncia, e aí essas pessoas serão julgadas com base nisso. São pessoas que estão conspirando para o cometimento de um crime, e elas serão penalizadas na forma da lei. O que não pode é o ministro colocar na cabeça de que existe uma conspiração contra ele, e ele olha aquele grupo de pessoas e diz, aquelas pessoas ali estão planejando alguma coisa horrível comigo, então eu vou mandar prendê-las até eu descobrir alguma coisa a respeito.
E é o que ele fez. Até agora não apareceu nada de concreto contra as pessoas que ainda estão presas lá na Papúa e na Colmeia. E, no entanto, elas estão lá. É tipo assim, eu vou te prender primeiro, depois eu vou procurar um motivo. Mas eu acho que você está planejando alguma coisa contra mim. Mas então primeiro eu vou te prender e depois eu vou procurar uma razão. É o que está acontecendo na prática. E nós não podemos ficar reféns disso. Porque um homem ali que começa a mostrar sinais de insanidade, porque ele está embriagado de poder, tá? É um ébrio de poder. Qualquer coisa serve de justificativa para que aponte para alguém e diga: aquele está planejando contra mim, vou prendê-lo. E ele tem poder para isso, e não tem quem se oponha. Porque, como dizia o Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. E isso vai instigando as pessoas a levar esse país a um clima de pré-revolução francesa. E eu estou falando disso faz tempo. Se você procurar em vídeos anteriores, você vai ver que eu falo isso. Está levando o país a um clima de revolução francesa. Porque, veja bem, você está nas mãos de uma pessoa que está acima da lei. Ele faz a lei é o que ele achar que deve. Então ele acusa qualquer um da coisa que ele quiser, faz um processo lá sem comunicar ao Ministério Público, que a princípio no nosso sistema jurídico seria o que faz a acusação. É que ele vai, o Ministério Público, né, é que seria o responsável por decidir se aquilo ali deve ou não virar uma denúncia e então tornar aquilo um processo. Não, ele mesmo faz, é de ofício. Ele acha que aquilo tem que virar um processo, ele cria um processo no qual ele seria a vítima, e ele vai fazer investigação, ele vai analisar tudo lá, ele decide a pena das pessoas, de maneira que comete esses absurdos, onde que por causa de uma suspeita, eu acho que aquelas pessoas querem acabar com a minha vida. Então ele manda prender aquelas pessoas sem prova, já fazendo uma condenação de 17 anos, enquanto um sujeito ali que comete violência sexual contra alguém, ou o outro lá que ataca crianças ou coisa assim, não pega 17 anos de cadeia. Mas aquele ali, porque eu acho que ele está planejando contra mim. Eu condeno ele a 17 anos. Com um processo onde eu não dou acesso aos autos aos advogados, o Ministério Público lá também não fica sabendo lá o que eu estou fazendo. A Procuradoria recomenda o arquivamento lá e ele não está nem aí, continua com o processo. Nós estamos na mão disso. É essas coisas que não podem. E essa entrevista dele é um descalabro do começo ao fim. Se você assiste aquilo, inclusive com musiquinha dramática no fundo, ele contando lá que soube que vai ser vítima, ou que ia ser vítima, né, naquele 8 de janeiro, que ele nem estava em Brasília para correr essa conversa, mas disse que seria vítima lá de um ataque. Olha, tem um comando lá das Forças Armadas para prendê-lo. Como é que vamos levar a sério uma coisa dessa? E com base nisso aí, ele faz tudo o que fez, vai justificando desse jeito. Oi. Aproveita para deixar o seu like agora, o seu comentário, compartilha e se inscreva se não for inscrito. Prestigie o meu trabalho, ok? Obrigado. Como eu disse, se você tem evidência de que essas coisas estavam sendo planejadas, essas pessoas têm que ser penalizadas de acordo com o que a lei prevê sobre esse tipo de coisa. Vocês estão fazendo uma conspiração para o cometimento de um crime e vão responder por isso. Mas não tem nada disso, é a suspeita. Eu acho que vocês querem fazer alguma coisa contra mim. E se eu tenho poder na mão, eu já mando prender vocês todos. Num processo onde eu sou a vítima, eu sou o acusador, eu sou o juiz, e vocês vão ficar na minha mão e eu já estou condenando vocês a 17 anos de prisão? Que é isso, gente? Coisa é essa? E nós estamos nesse estado de coisas. Então, se você não assistiu essa entrevista do ministro Alexandre, você assista. Está disponível, tá? Para Globo, né, dessa entrevista. Você tem que ver, até põe musiquinha dramática no fundo, que ele está descrevendo lá esses horrores, né, que estão sendo planejados contra ele, com musiquinha dramática. Agora pede lá uma prova disso. E não tinha ali um jornalista para perguntar, deixamos só ele falando. E não tinha lá um jornalista para perguntar assim, mas o senhor tem alguma prova dessas coisas que o senhor está falando? Não, ninguém perguntou nada. Mas aí que fosse o Bolsonaro falando isso, mas iam querer lá a prova, a confissão assinada das pessoas lá e filmagens, sabe, tudo. Não, mas como é ele que está falando ali, não precisa provar nada, é a palavra dele que basta, né, quer dizer, como dizia lá, né, o Luiz XIV, né, l'état c'est moi, o Estado sou eu,
Aqui a Constituição sou eu que decido. Se eu estou falando que é porque é. E não pode ser desse jeito, gente. Porque justamente quem deve ser o guardião da Constituição está sendo o algoz da Constituição. Ela não existe mais. É o que ele acha. Eles todos lá. Inclusive aqueles 2 lá que Bolsonaro colocou. Porque na hora que eles... você pode dizer assim, mas aqueles 2 lá que Bolsonaro colocou lá, eles não estão participando ativamente, né, desses desmandos. A partir do momento que você está lá dentro e você tem, a princípio, o mesmo poder que os outros, tá? Todos ali teriam o mesmo nível de poder, né? E você está presenciando a ilegalidade acontecendo e você não fala nada, você é um participante. Você é um co-artífice da coisa. A partir do momento que você toma conhecimento da ilegalidade, não toma... Dava até para botar isso como prevaricação, né? Que é quando o servidor público toma conhecimento da ilegalidade e não toma providência. Porque só aonde você vê prisões sem mandado, acusações sem provas, julgamentos à revelia, tá? Porque você prende as pessoas lá, você não dá acesso aos advogados, você faz a acusação, julga, o advogado não fica nem sabendo do que o seu cliente está sendo acusado. O que é isso, gente? Que estado de coisa é essa? Eu estou dizendo, isso está nos jogando numa situação de pré-revolução francesa. Porque assim, é o abuso de vai assim, tornando o país sem segurança jurídica. Ali você pode ser preso porque você olhou atravessado para alguém ali. Sabe? Não tem que ter... E falam muito do crime de fake news, tá? Porque eles querem empurrar aquela PL lá a todo custo, né? Crime de fake news, me procura ali qualquer lei que você achar aí, onde é que tem a definição de crime de fake news. Não tem, mas a própria imprensa bate nessa tecla para fazer as pessoas acreditarem que existe esse crime. Porque tem a calúnia, tem a difamação, tá? Essas coisas existem e estão tipificadas. As leis específicas, né, no Código Penal, no caso, né? Mas você não tem um crime de fake news. Então, você espalhar mentira, você espalhar boatos, você espalhar coisas mentirosas a respeito de alguém, você responde por excesso. Mas não tem crime de fake news. Mas eles falam, cometendo crime de fake news, porque eles inventam essas coisas. Aí a imprensa ajudando isso, né? Sério mesmo? Vai sair assim? Não vai deixar seu like? Olha, você não tá nada pra fazer, hein? Aí, deixa seu like, deixa seu comentário aí. Prestigia o nosso trabalho aí. Obrigado. Então, gente, olha aqui, ó. Quando a imprensa começa a ajudar nisso, eu não sei como é que ninguém teve a ideia ainda de criar uma campanha para o cancelamento das assinaturas, né? Por exemplo, quem é assinante da Folha de São Paulo, assinante do Estado de São Paulo, assinante lá de qualquer coisa da Globo, TV a cabo lá, que tem a Globo ali, cancela tudo isso aí, gente. Porque você não pode ficar dando dinheiro para quem está ajudando a criar um clima insuportável, onde você vai ser vítima daqui a pouco. Porque você fazer um comentário como esse que eu estou fazendo aqui agora, daqui a pouco eu acabo numa prisão dessas, por ter feito o comentário. Em outros tempos, se você faz um comentário assim que alguém se sentiu agredido, ele te processa. Aí tem indenização, dependendo... Mas não tinha cadeia. Você não vai preso porque você falou alguma coisa que alguém não gostou. A pessoa lá se sentiu ofendida, ela te processa e pede uma indenização, uma reparação, né? Uns danos morais. Aqui não. Aqui ainda, além de ter os danos morais, tem também o fato de você perde a sua liberdade. E o detalhe, você perde a sua liberdade por tempo indefinido, até quando ele quiser. Se ele quiser, ele te mantém preso lá durante 20 anos lá e teu advogado não fica nem sabendo do que você está sendo acusado exatamente. Esse tipo de coisa não pode, nós temos presos políticos no Brasil agora. Tá bom, gente? Então estou só dizendo para vocês darem uma olhadinha nessa entrevista que vocês vão ver que pérola maravilhosa que é isso. A imaginação que a pessoa tem que ter para criar uma coisa dessa, para justificar os seus desmandos. Porque eu acho que estão planejando alguma coisa contra mim, então eu vou mandar prender todo mundo lá e condenar todo mundo a 17 anos de prisão. É o que aconteceu. Tá? E não tinha um jornalista ali para pedir uma prova. Mas prova? Só tinha prova lá do que eles estavam planejando lá. Não, ninguém pediu nada ali, deixa ele falando lá. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês.
Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.